Esse pessoal esquece que essa valorização dos rabinos da Bíblia hebraica, Novo Testamento em hebraico, chamar Jesus de Yeshua, o pessoal esquece que os rabinos não entenderam nada do Antigo Testamento. Não entenderam nada. Se eles tivessem entendido, eles teriam percebido quem era Jesus Cristo. Eles não entenderam nada. E eles tinham um sistema de interpretação que impedia os judeus do século I, na época de Cristo, de perceber o que era realmente a pessoa do Messias. Meu pai falava aqui semana passada da importância da igreja voltar às suas raízes bíblicas. E expressões dessas raízes são o Shabat, as festas bíblicas. Isso é raiz bíblica para o povo de Deus, não é restrita a Israel. Deus diz lá em Levítico 23, essas são as minhas festas, Moadei Adonai, as festas do Eterno, criadas para o seu povo. No meu entendimento, a igreja se considerava povo de Deus, mas eu acho que não se considera, porque ela não se considera herdeira dessas coisas, que foram criadas para o povo de Deus, judeu e não judeu. Meu pai dizia sobre essa herança do Shabat, né? E aí foi até publicado aí num site evangélico, e eu estava lendo lá os comentários, né? As pessoas falavam, não, o rabino está citando aí, da igreja querendo celebrar sábado, e festa bíblica, e não sei o quê. Mal sabe ele que os apóstolos já resolveram tudo no concílio em Jerusalém. E aí, citavam o concílio de Jerusalém. E eu li aquilo ali e falava, eu comentava com minha esposa, essa igreja está embebida, ela está bêbada dentro de um espírito hipócrita, que é uma coisa impressionante. As pessoas citando o concílio de Jerusalém, e eu me pergunto, aqueles que estão, não precisa de Shabat, não precisa de nada além do que está lá no concílio de Jerusalém. O que diz o concílio de Jerusalém? Vocês estão falando o concílio de Jerusalém, vão aplicar? Tem algum de vocês aplicando o concílio de Jerusalém nas suas igrejas? Se ele está servindo para contra-argumentar um argumento sobre Shabat e o povo de Deus, que existe, o Shabat existe antes da Torá, antes de Moisés, com Moisés, depois de Moisés. Então risca lá Isaías capítulo 56, que é algo que vai existir, que vai continuar existindo. Mas a igreja de alguma forma vai estar isenta de cumprir. Ela quer estar lá, mas não quer fazer o que as pessoas farão nessa época. Muito difícil isso acontecer. Mas tudo bem. Vocês estão citando o concílio em Jerusalém. E os apóstolos, com a intervenção de Yaakov, que era o líder da igreja em Jerusalém, irmão de Yeshua, Tiago, ele cita profecia em Amós, que é uma profecia voltada para Israel, a restauração do tabernáculo caído de Davi é uma alusão a Israel. Ou seja, Deus vai restaurar Israel para que Israel volte a influenciar as nações, trazendo-as para Deus novamente. É promessa. Então os apóstolos estavam assim, vamos impor a Torá para quem não é judeu ou não vamos? Vamos ou não vamos? Tem gente que acha que o concílio em Jerusalém decidiu por não impor. Mas não é isso que o texto diz. O texto não diz que não vai impor. A questão não é se você vai ou não vai guardar a Torá. A questão que foi decidida aqui em Atos 15 é quando você vai guardar a Torá. Você que não é judeu. É quando, não é se, é quando. Por isso que Tiago inicia com a profecia a Amós. Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Israel vai cumprir sua missão profética de Gênesis capítulo 12 e vai atrair para si novamente, para Deus, as nações. Israel é o caminho. Por isso que Tiago inicia o argumento com a profecia, para embasar a decisão no aspecto profético. Israel vai ser restaurado e vai ser luz para as nações através de Yeshua. Portanto, meus amigos apóstolos, para que a gente impor algo sobre eles agora, se é uma coisa que que vai acontecer com eles? Só que para eles que não são de sangue judeu, para eles é um processo.
Para nós, recebemos como responsabilidade. Para eles, é dádiva, é herança. Você não pode obrigar a pessoa a receber uma herança, pode? Você não pode. O judeu não pode escolher ser judeu. Você não escolhe ser circuncidado. Mas aquele que foi enxertado ao povo de Deus, através do Messias, ele tem a graça de Deus de poder o quê? Aplicar as coisas na sua vida no seu ritmo. Por revelação, por fé. Porque tanto para ele quanto para nós, se fizermos sem fé, não agrada a Deus. Leia Isaías capítulo 1. Deus chama as festas de minhas festas, lá em Levítico 23, em Isaías capítulo 1 ele fala que vomita quando o povo vai celebrar as festas. Deus mudou de ideia? As festas agora são ruins? Tem pastor que cita, Isaías 1, falando que Deus rejeitou essas tradições. Não! São festas dele, que ele criou para o seu povo, são boas. Mas o que acontece? Quando fazemos-nas com o coração distante, quando celebramos-nas com o coração distante, com a mão de sangue, com a mão fechada ao órfão, ao oprimido, quando oprimimos o pobre, roubamos do pobre, oprimimos o órfão, e queremos celebrar a Deus, nada disso adianta para o eterno, porque está sem kavaná, está sem intenção correta do coração. Então Tiago dá esse argumento, e ele cita essas leis, que são leis judaicas já existentes para quem não era judeu, são parte das leis noéticas. Mas ele falou só 4. É claro, as outras 3 já eram aplicadas pelaquela comunidade. Shabat já era aplicado. Tribunal de Justiça já era aplicado. Eles aplicaram as leis noéticas que os gentios não tinham conhecimento ainda. Quais foram? Nós estamos no Concílio de Jerusalém. Então vamos ver se vocês estão aplicando o mesmo Concílio de Jerusalém? Então tá. Mas escreve-lhes, Atos 15, 20. Que se abstenham da idolatria. Ok? Ok. Aí a pessoa acha que idolatria, no conceito apostólico, bíblico, é só eu me prostrar diante de uma estátua. Você acha mesmo que é isso? Se você ler à frente e atrás desse texto, você vai entender o que é idolatria para Deus. A idolatria, ela se multifaceta. São níveis de idolatria. Várias coisas caracterizam idolatria para Deus. Você sabia disso? Um dos exemplos que os apóstolos, na pessoa do apóstolo Paulo, Rabino Shaul, decreta mais de uma vez aos seus discípulos lá em Corinto, é que comida consagrada a demônios, se você come sabendo que foi consagrada, é idolatria, sim. Foi por isso que o povo de Israel se contaminou lá aqui em Números 25. A doutrina de Balaão conseguiu fazer com que os israelitas se contaminassem com comida. Então, comer comida sacrificada a ídolo é idolatria. Reverenciar algo, atribuir divindade, reverenciar algo, como se fosse Deus, é idolatria. Não, nós não cometemos idolatria. Será mesmo? Esse nicho chamado de celebridade gospel, esse mundo pseudo-celebridade, eu não sei o que é isso que os evangélicos têm tanta necessidade de ter também um mundo paralelo. É um universo paralelo. Tem um mundo aqui, vamos fazer um universo paralelo nosso. Kasher, permitido. É um universo paralelo. Tem celebridade lá, tem celebridade aqui. Eu já experienciei atitudes de idolatria em relação a esses ídolos gospel. Eu experienciei, não estou falando do que eu ouvi falar, coisa que eu vi. Que eu, com o mínimo de conhecimento que tenho, posso discernir como idolatria. Eu vi isso acontecendo. E não foi em um lugar só, não. Querem ensinar Concílio de Jerusalém? Ensinem a não adorar esses ídolos gospel. Ensinem a não atribuir divindade a pastor. Pastor nenhum perdoa o seu pecado.
Ensinem que eles se afastem das relações sexuais ilícitas. Adultérios, fornicações nos seus vários níveis. Será que a igreja chamada evangélica, que apregoa que não precisa do Shabat por causa do Concílio de Jerusalém, está aplicando os ensinos do Concílio de Jerusalém? O povo está santo sexualmente a Deus? A liderança sexualmente está santa a Deus? Bobagem, né? Não existe pastor divorciado. Ah, você está pegando pesado, tem que... Eu sei. Divórcio é um tema polêmico nas Escrituras. Mas do jeito que está hoje aí, nessa chamada igreja, perderam o controle, perderam as rédeas. Parece que está valendo tudo agora. Está pior do que nos dias de Yeshua. Nos dias de Yeshua, tinha rabino lá que atestava. O camarada levantava de manhã e não gostava de como a esposa levantou na cama, podia divorciar, o rabino dava carta de divórcio, dava o guete. As escolas rabínicas eram diferenciadas, né? Um rabino dava a carta assim, à torta direita, o outro era mais restrito. Hoje está pior. Ficam falando lá do legalismo do judeu, dos fariseus. Esses pastores são muito piores que aqueles fariseus daqueles dias. Concedendo divórcio assim, sem critério algum. Sexo nas igrejas, juventude sem noção, sem referência sexual. É claro que tem gente aí tentando segurar a rédea. É claro que tem líderes sérios que eu conheço, e muitos mais que eu não conheço, que têm consciência disso. Mas no geral, está ruim, pessoal, está ruim. Concílio de Jerusalém neles. Nós acatamos o concílio. Então acatem. Continua aqui comigo. Da carne de animal sufocado. O que é isso? Se a igreja está debaixo das premissas do Concílio de Jerusalém, que viva segundo essas premissas. O que significa mandar o povo não comer carne de animal sufocado? Quando é que você... O que você come do animal quando você sufoca-o? Você abate o animal sufocando e come a carne dele. O que você está comendo com isso? Sangue. Carne de animal sufocado significa o quê? A proibição apostólica, conforme o mandato de Deus, antes da Torá e durante a Torá, de ingestão de sangue. Antes da lei de Noé, Deus proíbe comer o sangue. Durante a lei, Deus proíbe comer o sangue. Depois da lei, os apóstolos proíbem comer sangue. Me fala, quem dos pastores que me argumenta, me contra-argumenta, falando que não precisa guardar Shabat, que guarda Concílio de Jerusalém, qual desses ensina na sua igreja que o crente não pode ingerir sangue? Frango ao molho pardo, chouriço. Vocês estão cumprindo o Concílio de Jerusalém? Ou acham que estão cumprindo? Ou estão usando o Concílio de Jerusalém para não guardar aquilo que Deus criou para vocês, para vos santificar? Quer cumprir o concílio? Cumpra-o! Passe a ensinar às suas igrejas restrições alimentares, que é apostólico, é Atos 15. Você come sangue, você desrespeita o autor da vida, a vida está no sangue, você desrespeita o autor da vida, você ingere sangue, você se contamina espiritualmente. E também se abster do sangue. Puxa, Mateus, sangue 2 vezes? Não, meu irmão. Os elementos sangue é no mandamento da carne sufocada. Quando diz aqui sangue, é uma alusão à violência, assassinato. E lembre-se que Yeshua trouxe esse entendimento a vocês, gentios. Que assassinato não é só você tirar a vida de uma pessoa. Assassinato, segundo a Torá, é muito mais. Quem fala mal de alguém está assassinando. Quem denigre o irmão está assassinando. Quem presta falsa acusação contra um irmão, um líder, está assassinando o líder. Tudo isso é forma de assassinato na Bíblia. Mas que bom que os evangélicos estão todos guardando essas leis de Concílio de Jerusalém, e então eu não tenho que me preocupar.
Ninguém fala mal de ninguém, nenhum líder fala mal de ninguém, não tem brigas entre pastores famosos. A gente não vê isso. E você acha que o concílio terminou aqui? Todo mundo adora terminar aqui, né? Por que ninguém lê o verso 21 do Atos 15? Que faz parte do concílio. Por quê? Primeiro, porque ele é muito judaico. E aqui vai falar de Moisés, de lei e de sábado. Não pode. Vamos parar, melhor parar no 19. Melhor parar no 20, desculpa. Não entra no 21 não, porque nós vamos jogar tudo por água abaixo. Vamos ler? Vocês estão no Concílio de Jerusalém? Então aplica o Concílio de Jerusalém. Porque Moisés tem em cada cidade, Moisés quer dizer lei, tá? Moisés é um sinônimo de lei. Porque a lei tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Para que Tiago, cheio do Espírito, vai decidir essas 4 ordenanças e depois vai dar uma frase dessa, para encerrar, fechar com chave de ouro? O que você acha? Não precisa ser teólogo para entender. É contextualização. Interpretação de texto. Para quê? Porque essas 4 eram o mínimo que você não judeu tem que mudar no seu comportamento para ter comunhão com os santos. Mínimo. E seria o mínimo que os apóstolos iriam exigir de você. E que eu, como judeu, exijo de você que não é judeu aqui nessa casa. Porque os apóstolos ensinaram em determinar. Isso é mandamento. O que está aqui, eu exijo de você. Porque eu sou cobrado de Deus. O que for além disso, amigão, é por sua conta. E risco. Os apóstolos não proíbem você acrescentar mais leis para aprimorarem a sua vida. Eles deixam você o quê? Livre. Meu amigo, quer aplicar mais? Quer entender mais? Vai estudar. Ah, mas eu não posso ir na sinagoga da minha cidade, porque lá não aceitam quem não é judeu. Então vem na Hatzion, aqui é aberto. Aqui é sinagoga sem barreira. Aqui pode entrar quem não é judeu. Por quê? Porque aqui é ensinada a Torá, para você que não é judeu. Você que está buscando, você quer aplicar o Concílio de Jerusalém, vem aqui aprender a Torá. Não é isso que ele está falando aqui? Moisés não está sendo ensinado todo sábado? Vem num sábado aqui. Quer aplicar o Concílio de Jerusalém? Traga a sua igreja aqui, para aprender a Torá aqui, ó. Sábado de manhã, vou construir outro mezanino aqui, outra galeria, nós vamos derrubar isso aqui, fazer um outro prédio aqui se os crentes, se os evangélicos decidirem cumprir o Concílio de Jerusalém como eles atestam cumprir, eu tenho que derrubar esse prédio e fazer outro. Porque Moisés é ensinado em cada sinagoga todo sábado. Eu sei que lá eles vão conseguir ir, vem para cá. Aqui eu recebo você. Nós temos que acabar com essa hipocrisia. Isso é hipocrisia, pessoal. Hipocrisia religiosa. Isso é o que a religião faz com o homem. Por isso que eu falo, nós não estamos aqui defendendo religião. A religião afasta o homem de Deus. Nós estamos aqui defendendo uma fé, um relacionamento, uma vivência com o nosso Deus, com seus princípios. O maior inimigo da fé chama-se religião. Seja ela qual for. Eu estou falando aqui de igreja evangélica porque foi o ataque que nós recebemos aqui. Mas eu estendo a isso à religião judaica também. Ou a outras religiões cristãs. Há hipocrisia nesses meios todos. Por quê? Porque há cinismo, porque há religiosidade e legalismo. אליך תבוא, אל תעשה